Hoje vamos resumir o primeiro episódio do dorama de terror chamado Sweet Home, que gira em torno de moradores de um prédio que são pegos por um vírus que transforma as pessoas em monstros bizarros com habilidades macabras. E é nessa situação apocalíptica que eles precisam sobreviver dentro de um prédio que está infestado de monstros, enquanto descobrem como sobreviver a essa situação e como não se transformar, enquanto eles ainda têm que lidar com um jovem que está infectado, mas por algum motivo que ninguém sabe explicar, não perdeu o controle e ganhou habilidades extraordinárias. Mas a questão é, por quanto tempo? E se você ficou curioso, enche a garrafinha d'água, coloca o fone de ouvido, porque esse é o resumindo série. Começamos o primeiro episódio vendo Chan Yu-so, um adolescente solitário e deprimido, andando totalmente pensativo e distraído. Mas não demora muito para os seus pensamentos serem interrompidos quando uma lâmina de cortar grama quebra e passa de raspão no seu rosto. E é então que logo ele é abordado pelo segurança, que se desculpa pelo que aconteceu e percebe que eles não se conhecem. E é aí que o jovem explica que está de mudança para o prédio. E em seguida a isso vemos o Yu-so sentado dentro do seu quarto, se questionando se ele deveria dar fim à sua vida. E logo em seguida vemos ele subindo ao terraço, decidido a ir de arrasta pra cima. E aqui a gente começa a ter uma pequena noção do quanto esse prédio onde eles moram é alto. Logo em seguida vemos mais um recorte do dia do segurança, com o inquilino do prédio que está questionando o seu trabalho e reclamando do seu rendimento. E logo em seguida uma inquilina se aproxima do segurança e o presenteia com uma caixa de peixes que ela recebeu, mas que não agradou a moradora porque não eram os peixes que ela gostava. E o segurança fica super feliz, mas a alegria dele dura muito pouco quando ele abre a caixa e vê que está cheia de peixes podres e moscas. E de imediato seu nariz começa a jorrar litros de sangue. Voltamos pro jovem deprimido e decidido no parapeito do prédio, até o momento que ele olha pro lado e percebe que tem uma jovem ensaiando o balé. Mas o seu belo ensaio logo é interrompido por um chiclete que prende sua sapatilha. E rapidamente ela pergunta ao Yun se foi ele que colocou o chiclete ali, e o questiona se ele está sozinho, mas logo zomba, o chamando de idiota, e diz pra ele não morrer ali, pois causaria problemas para muita gente. Então Yun vai pro seu quarto e se depara com um segurança tentando espiar de um jeito extremamente bizarro. E ele não perde tempo e já confronta o segurança perguntando o que ele tá fazendo ali na porta do apartamento dele. E o homem responde que esqueceu de assinar a papelada, mas Yun não tá afim de resolver aquilo e decide deixar isso pra outra hora. Mas quando Yun entra pro seu quarto, o segurança logo segura a porta e pede desculpas pelo que aconteceu de manhã com a lâmina de cortar grama e oferece um refri pro Yun, sorrindo de um jeito extremamente bizarro, até que com muito esforço o garoto consegue fechar a porta. Mas de imediatamente ele já vai olhar o que tá acontecendo do lado de fora pelo olho mágico e se depara com o segurança, outra vez sendo extremamente bizarro e tentando espiar o quarto dele, o que não dura muito porque uma moça passa se questionando de cansaço e de nariz sangrando, e então o segurança decide ir atrás. Então a gente corta pra jovem baixista que tá precisando de dinheiro, Jin-so, que tá ensaiando e torrando o pulmão até que ela percebe que tá atrasada para um compromisso e sai às pressas. E é então que no percurso até o elevador ela acaba conhecendo uma mãe que tá com seu carrinho de bebê. Em uma conversa entre as duas, ela acaba esclarecendo que ela se mudou recentemente e pede desculpa pelas eventuais reclamações que ela vai causar. Mas a coisa fica extremamente bizarra quando ela vai conhecer o bebê e percebe que o carrinho está vazio. Mas a moça age e conversa como se tivesse alguém ali. E é aí que o elevador chega, mas com uma desculpa esfarrapada ela decide esperar o próximo. E é então que ela também conhece o Jang Jae-han, que explica que a mulher é uma boa pessoa, mas não consegue aceitar o que aconteceu com seu bebê, que foi parar no meio da pista quando ela se distraiu. E aproveita para se apresentar, que fica extremamente embaraçoso quando ele estende a mão para cumprimentá-la e ela ignora, mas explica que tá fazendo isso porque suas mãos fedem a cigarro. E então os dois entram no elevador, onde com um papo a gente acaba descobrindo que o Han é um professor de coreano e é bem religioso. Então eles saem do elevador e uma misteriosa figura sem qualquer modo esbarra em Han e entra no elevador como se nada tivesse acontecido. E é então que o homem nota que essa figura deixa a fita cair e que parece ter algumas queimaduras em seu rosto, sem contar que parece um gangster. Logo em seguida vemos a bailarina outra vez no seu quarto, tirando sua meia e revelando que o seu pé está torcido. E então um homem que parece ser da família dessa bailarina entra no seu quarto para falar sobre pagamentos das aulas, mas logo é interrompido pela menina que não queria conversar e brinca que já pagou porque conheceu um homem rico, mas logo o jovem saca que é mentira. E é então que a gente corta para a figura misteriosa broseando o pulmão, comendo um miojo e assistindo TV, sentado em uma cadeira que estava em cima de um homem com
completamente enrolado em uma fita verde. E ao tirar a fita da boca do homem deitado no chão, ele se questiona o que estaria acontecendo porque o homem não sabe o que fez para merecer isso. É então que esse homem queimado, que parece fazer parte de uma gangue, o mostra o celular, o impactando o homem, mas mesmo assim não obtém nenhuma informação dele. E é aí que ele mete um cigarro aceso na boca do homem. E é então que a gente corta pro Ryun outra vez, engasgado com um miojo e vendo suas mensagens de um novo jogo que vai lançar e que ele foi convidado para testar. Mas é então que no mesmo dia ele decide marcar a data que ele vai de arrasta pra cima. Vemos outra vez a bailarina Serelepe tentando acessar o terraço, mas que dessa vez está trancado. Quando ela escuta um barulho, nota que o gangster queimado está na escada de emergência e decide bater um papo com ele, perguntando sobre a vida, mas o Tocha Humana não parece estar muito afim e corta o assunto igual faca Tramontina, mandando a menina para escola, mas ela diz que foi expulsa porque tacou o fogo lá. Mas as coisas começam a ficar sinistras quando vemos um time skip de uma semana, voltando pro lixão que virou o quarto de Ryun, e vemos suas cicatrizes no pulso, que sugerem que o jovem tentou ir de 13 Reasons Why. E enquanto o jovem joga, ele se queixa de estar se sentindo mal, mas acredita que é porque ele tem comido muita besteira recentemente, e ele nem imagina o que está por vir. E é então que mesmo jogando com o fone de ouvido lá no talo, um jogo de guerra, ele começa a escutar sua vizinha se queixando com seu gato em uma ligação. Mas nesse momento a cena começa a ficar muito confusa, porque ele também começa a receber mensagens bizarras no chat e depois em seu celular sobre alguém ter saído e os pais terem ido de Gugu liberado, e ao mesmo tempo que sua vizinha chora e faz barulhos estranhos. Algumas horas se passaram e o jovem já está dormindo quando ele percebe que recebeu uma mensagem sobre seu pacote de lamen que foi deixado em sua porta porque não tinha nenhum segurança. É então que Ryun se apressa para pegar o pacote, mas nota que sua encomenda parecia ter sido amaciado, igual a cara do Whindersson Nunes contra o Popó, e decide investigar o que estava rolando. E ao andar pelo corredor, ele começa a perceber rastros de sangue que levam ao quarto da sua vizinha. E não demora muito para ele notar que o gatinho já não tinha mais as 7 vidas, quando a cabeça do coitado cai rolando e logo é pega por uma mão extremamente bizarra e uma voz sinistra, que diz que ainda está com fome. O garoto não perde tempo e volta correndo pro seu quarto e se tranca, e fica deitado fingindo que não existe, mas também não demora muito para uma pessoa tocar o interfone. Mas o que aparece do lado de fora é uma moça que só tá preocupada com o que aconteceu com seu quarto e que não encontra mais o seu gatinho. Mas o garoto, que não é bobo nem nada, logo faz o que qualquer homem corajoso faria, deixa ela do lado de fora e chama a polícia. Mas é aí que ele percebe que o prédio tá sem sinal. E numa tentativa de tentar provar que não é ela aquele monstro, ele pede pra menina mostrar os braços. E é nesse momento que a mulher começa a perder o controle e se transforma num capiroto ruim, com o nariz escorrendo, e tenta abrir a porta à base da porrada. Mas logo desiste porque escuta uma barulheira vindo do quarto de Jin Soo, a baixista, e sai andando de um jeito muito bizarro de lado. E é então que a gente vai pro quarto da Jin Soo ensaiando, quando ela escuta alguém batendo na porta sem amor nenhum, e já começa a se desculpar pelo horário e pela barulheira. Mas quando ela olha na cama, ela não espera que fosse um monstro mais feio e bizarro do que cão chupando azeite, e começa a arregaçar a porta da menina. Então ela pega um taco de beisebol e se prepara pro fight, mas é surpreendida na câmera pelo gangster, e tem a brilhante ideia de pedir ajuda ao homem e explicar toda a situação. E ele não demora muito a perceber um fato bizarro, que o monstro não estava socando a porta, e sim se jogando ferozmente. Mas a cena corta pro menino que mora com a bailarina Serelepe, indo se preparando para trabalhar, dando um zoom nos livros que dão a entender que ele entende um pouco de medicina, mas as coisas ficam extremamente bizarras quando ele chega no térreo e percebe que alguém trancou todo mundo lá dentro. E é então que a gente conhece a bombeira, que já questiona ele se ele tem sinal no celular e se ele viu algo estranho até ali, pois todas as saídas estão trancadas. E não demora muito para eles escutarem um alvoroço, o alvoroço do dono da vendinha e sua esposa, questionando por que aquilo estava acontecendo e tentando abrir a porta da administração. E é então que o jovem não demora muito e pega um extintor e abre aquele cadeado e vai embora. É então que o dono da vendinha e a bombeira entram na sala da administração procurando respostas, e a bombeira usa o telefone para tentar ligar para a emergência, mas todas as linhas estão congestionadas. E é então que ela começa a se dar conta que algo grave deve estar acontecendo lá fora. E enquanto isso, o dono da vendinha é chato pra caralho, começa a tocar em tudo, até que ele encontra o disjuntor que abre o portão e não hesita em ativá-lo. Mas ninguém esperava o que tinha do lado de fora. Quando o portão começa a abrir, as pessoas começam a se animar, mas eles percebem que tem um homem alto e esguio do lado de fora, extremamente sinistro. E essa figura misteriosa logo abre a sua boca e de lá sai um tentáculo que suga o sangue das pessoas, levando um de arrasta pra cima. E o que não perde tempo e com o extintor começa a expulsar o monstro pra fora. E ali começa a tocar uma música do Imagine Dragons que, por
por sinal ficou muito bosta, de verdade, ficou muito ruim, não combinou nada. Mas enfim, ele manda o dono da vendinha voltar na sala e fechar novamente o portão. E quando o Coroa, totalmente catatônico, começa a fechar o portão, o extintor esvazia. E quando parece que a merda vai acontecer, a bombeira chega igual o Zidane, isolando o monstro pra fora do prédio, mas caindo lá fora também. O que não dura muito porque ela consegue chegar porque o Yuki segura o portão, mas não antes dela levar uma chicoteada do monstro, que tenta mais uma vez pegar um dos dois, mas é frustrado pelo portão que fecha. E depois dessa situação bizarra, as pessoas começam a se reunir procurando entender o que tá acontecendo e procurando saber onde que o governo tá diante dessa situação. Mas Yuki nota que do lado de fora está infestado desses monstros bizarros. E ele sugere que aquilo pode ser o fim do mundo. Corta pro Yun olhando pela janela, vendo tudo que tá acontecendo do lado de fora, e não demora muito pro seu nariz começar a sangrar. E é aí que ele percebe que tem algo de muito errado com ele. E é assim que finaliza o primeiro episódio de Sweet Home. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, eu tô curtindo muito assistir e resumir essa série pra vocês. E se você tá procurando o próximo episódio, tá aí no card, a gente se vê lá.